O próximo conjunto que nós vamos estudar é o conjunto dos números racionais, que a gente escreve com uma letra Q um pouco modificada. O nome números racionais não tem nada a ver com o intelecto dos números, mas sim com a palavra razão no sentido matemático. Razão para matemática significa divisão. E divisão também lembra quociente, e daí a letra Q dos números racionais. Então, eu vou definir aqui o conjunto dos números racionais de uma forma um pouco mais formal do que talvez você esteja acostumado. Então, o conjunto dos números racionais é o conjunto de todos os x, tal que, a barra significa tal que x pode ser escrito como uma fração, como uma divisão. Então, tal que x é igual a dividido por b, ou seja, x pode ser escrito como uma divisão de dois números, com tanto a pertencendo aos inteiros e b também pertencendo aos inteiros, só que diferente de zero. Então, vamos entender isso aqui. É o conjunto de todos os x, tal que x pode ser escrito basicamente assim na forma de fração, né? Isso aqui é uma divisão, é uma fração, lembrando que o a é o numerador e o b é o denominador, e tanto o numerador tem que ser inteiro, como o denominador também tem que ser inteiro, só que tem que ser inteiro diferente de zero, né? Porque não existe divisão por zero. Por isso que a gente coloca o asterisco aqui em cima para indicar que o zero cai fora. Então, vamos ver alguns exemplos de números racionais. Bom, 1/4 é um número racional, né? É uma fração com numerador e denominador inteiros. Menos 3/7 também é um número racional, é uma fração com numerador e denominador inteiros. Nós vimos o conjunto dos números inteiros lá no vídeo anterior. É claro que aqui eu poderia colocar o menos na frente da fração, né? Eu posso escrever assim também, menos 3/7. Não muda nada. 11/5 também é um número inteiro. Aliás, também é um número racional, porque pode ser escrito na forma de fração com numerador e denominador inteiros. Agora, será que os números inteiros são racionais? Será que o número, por exemplo, o número 20, será que ele é um número racional? E você pode dizer assim, não, o número 20 não é racional porque ele não é uma divisão. 20 é simplesmente 20. Pode até ser, mas eu posso transformar o 20 numa divisão facilmente. Eu posso colocar aqui um denominador 1. 20 é a mesma coisa que 20 dividido por 1. Ou eu também posso escrever 40 dividido por 2, que também é 20. Então, o 20 ele é um número racional porque ele pode ser escrito na forma de fração, com numerador e denominador inteiros. Outro exemplo, menos 4. Será que o menos 4 é um número racional? Sim, porque eu posso colocar aqui no menos 4 um denominador 1, e agora ele já é uma fração, menos 4 sobre 1. Então, também é um número racional. Né? Todo número inteiro é um número racional, porque eu sempre posso colocar ali um denominador 1 e transformar ele em um número racional. Então, o conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números racionais, porque todo número inteiro é um número racional. Agora, a recíproca não é verdadeira. Nem todo número racional é um número inteiro. Por exemplo, o 1/4 ele não é um número inteiro. Se você efetuar essa divisão, 1 dividido por 4, né, porque 1/4 é 1 dividido por 4, se você efetuar essa divisão, você vai ver que 1/4 é igual a 0,25. Então, ele não é um número inteiro, ele é um número, digamos, entre aspas, quebrado. Ele é um número decimal. Outro exemplo, se você pegar o 11/5, 11/5, isso, se você efetuar essa divisão, vai dar 2,2. Também é um número decimal, é um número, entre aspas, quebrado. Então, ele não é um número inteiro, ele não é nenhum daqueles menos 1, menos 2, menos 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc., que nós vimos lá no vídeo anterior. Agora, nesse caso, eu tenho números decimais finitos, certo? Porque são números decimais que chega uma hora que eles acabam, né? 0,25, 2,2, né? Eles acabam. Mas existem algumas frações que, se eu efetuar a divisão, o resultado não vai ter fim. Por exemplo, a fração, o número racional, 1/3. Se você efetuar essa divisão, 1 dividido por 3, suponho que você saiba fazer essa divisão, mas vamos fazer aqui. Né? O 3 não entra no 1 nenhuma vez, então eu ponho 0, e agora eu coloco um 0 aqui, coloco uma vírgula. 10 dividido por 3 é 3, 3 vezes 3 é 9, 10 menos 9 é 1, vai 0, o 3 vai no 10 3 vezes 3, 9,
10 menos 9 é 1, vai mais um 0. O 3 cabe no 10 3 vezes, 3 vezes 3, 9. 10 menos 9, 1. E se você continuar esse processo da divisão, tudo que você vai conseguir vai ser colocar mais 3 aqui nesse quociente. Certo? Você vai ter uma repetição infinita de 3. Se você continuar fazendo essa divisão, tudo que você vai conseguir é colocar mais 3 aqui no resultado. Então, nesse caso, eu tenho um número decimal infinito. Né? Eu escrevo o resultado assim, 0,3333 com reticências, para indicar que o 3 se repete até o infinito. Ou eu também posso escrever 0,3 com um risco em cima. Esse risco em cima indica que o 3 se repete até o infinito. Né? E aliás, vamos pegar um outro exemplo antes de eu falar. Vamos pegar um outro exemplo. Se você pegar o número 28 sobre 99. Se você efetuar essa divisão, 28 dividido por 99, você vai obter 0,28, 28, 28, 28, até o infinito. Você vai ter o 28 se repetindo até o infinito. Eu também posso escrever assim, 0,28 com um risco em cima, né, para indicar que o 28 se repete até o infinito. Esses números aqui, que são números decimais infinitos, que não acabam nunca, mas que eles têm um padrão. Né? Por exemplo, aqui o padrão é que o 3 se repete até o infinito. Aqui o padrão é que o 28 se repete até o infinito. Esses números eu chamo de dízimas periódicas. Dízimas periódicas. Certo? Eles são dízimas, são números decimais, periódicas, porque eles têm um período. Né? No caso aqui, por exemplo, de 1/3, o período é o 3, que é o número que se repete infinitamente. No caso aqui embaixo, o período é 28, que é o número que vai se repetindo até o infinito. Agora, existem dízimas periódicas simples e existem as dízimas periódicas compostas. A diferença é bem fácil. Vamos pegar um número, por exemplo, 128 dividido por 990. Se você efetuar essa divisão, você vai obter o resultado 0,1, 29, 29, 29, 29, até o infinito. Eu também posso escrever assim, 0,1, 29 com um risco em cima, para indicar que o 29 se repete até o infinito. Bom, uma dízima periódica é simples quando o período começa logo depois da vírgula. Por exemplo, 0,33333 é uma dízima periódica simples, porque o período, que é o 3, começa logo depois da vírgula. Aqui embaixo também, o período, que é o 28, ele começa logo depois da vírgula. Agora, 128 dividido por 990 não é uma dízima periódica simples, é uma dízima periódica composta. Por quê? Porque o período, que é o 29, não começa logo depois da vírgula. Eu tenho aqui um 1 depois da vírgula, e esse 1 ele não é periódico, ele aparece apenas uma vez. Certo? Então, para ser dízima periódica simples, o período é logo depois da vírgula. Composta, então, é quando o período aparece um pouco depois da vírgula, com outros números antes. Então, uma fração, ou melhor dizendo, um número racional tem basicamente 3 opções. Ou ele é um número inteiro, ou ele é um número decimal finito, ou é uma dízima periódica. Não existe uma outra opção para números racionais. E no caso aqui dos números decimais e das dízimas periódicas, a recíproca é verdadeira. Sempre que você vê um número decimal ou uma dízima periódica, você sabe imediatamente que aquilo é um número racional e que pode ser escrito na forma de uma fração. Então, por exemplo, se você enxergar o número 0,31, opa, é um número decimal, pode ser escrito na forma de fração. Se você enxergar o número 0,889999999, opa, é uma dízima periódica, então pode ser escrita na forma de fração. Essa fração a gente chama de fração geratriz e o processo para encontrar ela eu vou explicar em outro vídeo. Né? Mas então, sempre que você enxergar um número decimal, você sabe que você pode escrever, aliás, um número decimal finito ou uma dízima periódica, você sabe que é um número racional e que você consegue escrever na forma de uma fração. Né? O processo para encontrar essa fração eu vou explicar em um outro vídeo.